Então, pessoal, vamos para a segunda parte da jornada do pregador. Vamos falar um pouquinho mais sobre o chamado de Deus para um ministério. O chamado de Deus para um ministério. Em Marcos, continuando ainda, em Marcos, capítulo 9, o versículo 31, vai dizer: rogo, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Neste capítulo, vamos encontrar o termo como pastor, pregador, ministro, pregação, pregar. Entenda-se como se aplicando igualmente a líderes de células, supervisores de setor, da área, pastores de distrito e outros para que exerçam funções ministeriais na igreja. Chamado e vocação são aptidões que conduzem o indivíduo em direção ao seu trabalho, à sua proposta de vida. Todas as profissões de sucesso passam invariavelmente por um chamado de vocação. Pessoas podem até exercer bem atividades para as quais não têm vocação, mas o índice de aproveitamento e satisfação fica prejudicado. Pessoal, o mais elevado de todos os chamados é o chamado para ser um ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Nada pode ser mais sublime, nada produz mais contentamento e realização. Hoje o ministério do Evangelho foi rebaixado ao nível de uma profissão igual às outras ocupações comuns. É muito frequente você encontrar nos classificados de jornais americanos, canadenses, dos outros países de primeiro mundo e da Europa, anúncios procurando pastores, já que no Brasil é um pouco ainda estranho isso, mas se você aprofundar, vai ter esse anúncio também. Por exemplo, a Igreja Batista, ela procura pastor de jovens, paga-se bem, currículos para o endereço tal, tá? Isso é só um exemplo. Quando eu estou falando aqui da Igreja Batista, não é só a Batista, tá? É só um exemplo que eu estou dando, pelo amor de Deus. Eu nasci numa Igreja Batista. Depois eu fui para o meio pentecostal, trabalhei com assembleanos, trabalhei com o pessoal da Igreja do Evangelho Quadrangular, trabalhei com o pessoal da Congregacional, tá? Então eu nasci numa igreja batista e louvo muito a Deus porque eu aprendi muito da palavra de Deus na igreja batista e também na igreja das Assembleias de Deus. O meu seminário é um seminário que ele não tem uma placa de igreja. É um seminário, digamos assim, ele é neutro, tá? Ele não puxa para nenhum ministério, ele realmente é aprofundado na palavra de Deus. Mas, voltando aqui, igrejas, elas procuram pastor titular. Eu já vi anúncio que procurando pastor titular para liderar 150 membros, prédio climatizado, atmosfera agradável, salário a combinar, seguro de saúde, moradia e auxílio combustível. Ah, mas e aí, irmão? Mas e aí, pastor? É errado? Gente, não é errado, né? Não é errado. Mas é como a Bíblia fala, nem tudo me convém. Eu prefiro o modo antigo. Eu prefiro orar a Deus, buscar a Deus, falar com Ele da necessidade da nossa obra, tanto para ministros, para o pessoal do louvor, e deixar o Senhor trabalhar e enviar ceifeiros, trabalhadores. E aí a gente vai analisando como que é o perfil desse ministro, como é o perfil desse líder de louvor, né? Desse cantor. Aí quando você vê que o perfil dele encaixa na visão da igreja, amém. Então vamos fazer uma oferta para esse pastor, para esse dirigente de louvor, né? Claro, se ele for trabalhar de forma integral. O que é trabalhar de forma integral? Vou falar rapidamente, isso você vai aprender em outras aulas. Trabalhar de forma integral é você viver da obra, tá bom? Resumindo por aí. Bom, as igrejas de Cristo sempre sustentavam sempre sustentava
que ninguém que não tinha sido claramente chamado por Deus deve pregar o evangelho. Sempre, tá? As igrejas de Cristo, vou repetir, as igrejas de Cristo sempre sustentaram a ideia que ninguém que não tenha sido chamado claramente para um chamado por Deus deveria pregar o evangelho. Os conselhos de ordenação de muitas denominações sempre pedem ao candidato que relate o seu chamado antes de procederem para o aspecto doutrinário do exame. Então tem igrejas que têm essa visão. Cristo chama, Cristo chama, é um título que eu quero dar agora para o que eu vou falar agora. O chamado para o ministério é algo sublime, elevado, a tarefa mais nobre que alguém pode exercer sobre a terra. Contudo, não podemos fazê-lo de qualquer maneira, pois aquele que nos chama requer de nós excelência, dedicação e preparo adequado. Tem que ter um preparo adequado. Existe uma historinha engraçada que ilustra muito bem o caso de alguém que pensa que é chamado por Deus, mas desconhece totalmente as implicações desse chamado, o que deve estar envolvido em tal compromisso. Conta-se de certo um caipira que trabalhava rotineiramente. O que é um caipira? Alguém da roça, alguém lá da área rural, tá? Ele trabalhava rotineiramente num canavial, quando de repente viu brilhar três letras no céu, que era VCC, letra V, letra C novamente. Muito religioso, caipira julgou que aquelas letras significavam: vai, Cristo chama. Fiel à visão, correu ao pastor da sua igreja e contou-lhe o que havia acontecido, o que ele tinha visto no céu. Concluindo, ele gostaria de devotar o restante da sua vida a pregar o evangelho. O pastor, surpreso diante desse relato, disse: mas para pregar o evangelho é preciso conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia o bastante para sair pelo mundo pregando a sua mensagem? E o homem: claro que sim, respondeu. E qual é a parte da Bíblia que você mais gosta e que você conhece? E o homem respondeu: as parábolas de Jesus, principalmente a do bom samaritano. Aí o pastor falou: então conte-me essa parábola. E ele então, o pastor pedindo ele para contar, porque querendo saber o conhecimento, do grau de conhecimento que ele tinha, conhecimento bíblico, para que ele pudesse virar um pregador no futuro. E o caipira então começa a falar: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu entre os salteadores, e ele lhes disse: varões, irmãos, escute-me, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. E lhes entregou os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro outros 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E partindo dali, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e os corvos lhe traziam alimento, pois se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Sucedeu que, indo ele andando, eis que um carro de fogo o ocultou da vista de todos. A rainha de Sabá viu e disse: não me contaram nem a metade. Depois disso, ele foi até a casa de Jezabel, mas os filhos de Zebedeu, e disse: tiveste 5 maridos, e os homens que tem não é o teu marido. E olhando ao longe, viu Zaqueu pendurado pelos cabelos em uma árvore, e disse: desce daí, pois vou almoçar em tua casa. E veio Dalila e lhe cortou os cabelos, e os restos que lhe sobraram fossem 12 cestos cheios de pães e peixes para alimentar uma multidão. Portanto, não andeis inquietos dizendo: que comeremos? Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. E todos que ouviram se admiraram da sua doutrina. O caipira, entusiasmado, olhou para o pastor e perguntou: então, pastor, estou pronto para pregar o evangelho? E o pastor respondeu: olha, meu filho, disse o pastor, eu acho que aquelas letras que apareceram no céu não significa vai, Cristo te chama, e sim,
vai cortar a cana. Moral da história: muitas pessoas envolvidas pelas emoções diariamente fazem o mesmo, dizendo ser chamados por Deus e pensam saber o que estão fazendo, e nesse engodo, nessa emoção, alguns que são mais corajosos saem dos seus empregos, abandonam suas famílias, menosprezam suas igrejas e líderes, lançando-se na obra evangelística dizendo: pela fé eu vou fazer a obra. O final de muitas dessas aventuras é decepção e frustração. Por quê? Porque não estão dentro da vontade de Deus. São filhos de Deus, são filhas de Deus, mas não estão dentro dos chamados. Deus quer que façamos parte da sua obra salvadora. É uma missão, é uma comissão, conforme eu falei na parte 1 sobre o chamado, da jornada do pregador. Mas Deus, por mais que Ele quer que nós pregamos a obra salvadora, Cristo é o nosso, é o protagonista, né? Porém, Ele nos chama com zelo. Aos que chama, Deus capacita. Aos que chama, Jesus prepara, Jesus aprova e Deus envia. Está escrito lá em João 15,16. Vemos a escolha divina em nossas vidas com o propósito de frutificarmos permanentemente frutos que glorificam o Senhor. Na ânsia de fazer algo para Deus, muitos têm se perdido no meio do caminho. Na ânsia de fazer algo para Deus, muitas pessoas têm se corrompido da fé, têm se perdido na fé. Conta-se também que uma determinada orquestra, em meio a tantos expressivos instrumentos, havia um homem que tocava uma simples flautinha, num trecho muito pequeno da música, e sentindo-se interiorizado, ele pensou: quando chegar o meu momento de tocar, eu vou omitir, pois sei que ninguém vai notar. E assim ele fez. Ao chegar naquele determinado trecho da música, na orquestra, ele deveria tocar, e ele se omitiu, pensando não ter sido notado. Ao terminar a apresentação, o maestro chamou ele e disse: por que não tocaste a flauta, cumprindo o teu papel dentro do arranjo musical? Pois saibas que fizeste muita falta. Às vezes, nós sentimos como esse flautista. Nós sentimos insignificantes, sentimos infrutíferos e pensamos que se abandonarmos nossa função, nem mesmo seremos notados. Porém, o grande maestro, Deus, aquele que fez o arranjo da música, sempre notará o seu trabalho. Ele vai recompensar você. A sua flautinha, tocada no lugar certo, na hora certa, será melhor que um naipe de cordas desafinadas. Deus tem lhe dado aquilo que é melhor para você. Confia nele, cumpra o seu papel, e assim ele vai abençoar você muitíssimo e vai lhe dar um grande ministério. Recebe em nome de Jesus Cristo. Deus chama os homens para ministrar. Põe isso na sua cabeça. Deus chama os homens para ministrar? É uma pergunta que eu estou fazendo. Mais uma vez, Deus, ele chama os homens para ministrar? Nenhum homem pode se nomear para ser embaixador de sua nação, para outra nação. E nenhum grupo pode nomeá-lo para fazer isso. O presidente ou o rei, ele deve nomeá-lo. Da mesma forma, e ainda mais, o ministro do evangelho deve ser enviado por Deus para fazer isso. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz assim: os pregadores de Cristo são comparados a embaixadores. Paulo está falando de pregadores quando diz aqui: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A palavra de Deus claramente ensina que Deus chama os homens ao ministério. 5 passagens do Novo Testamento lidam diretamente com a necessidade de um chamado de Deus para pregar. O primeiro versículo é Mateus 9:38. Diz que o Senhor da colheita deve chamar as pessoas, enviar as pessoas. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Atos capítulo 13, versículo 2 diz
que o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé para serem pregadores, para serem missionários. Atos capítulo 20, versículo 28, diz que o Espírito Santo torna os homens bispos da igreja. Aqui Paulo está falando aos pastores ou anciões da igreja em Éfeso, quando diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo vos constituiu bispo. Romanos capítulo versículo 14 e 15, diz que ninguém pode crer num Cristo do qual não ouviu falar, e ninguém pode ser ouvido se um pregador, e ninguém poderá pregar sem ser enviado ou chamado. Está escrito assim: como pois invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, diz que Cristo dá pastores para suas igrejas. E a ênfase no grego está na palavra ele, no versículo 11. E ele mesmo deu um para apóstolos, outros para os pastores, outros para profetas, para evangelistas, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação no corpo de Cristo. Deus é aquele que nos chama. Ele chama homens, chama mulheres ao ministério do evangelho. Pois essas passagens e outras nos ensina isso. Atos capítulo 26, versículo 15 a 16, diz que o Senhor Jesus, o que ele fez a Paulo, vou explicar aqui. Em Atos capítulo 26, 15 e 16, diz-nos que o Senhor Jesus disse que é ele que fez de Paulo um ministro. Paulo está aqui falando: e disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou a Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr como ministro, como testemunha, tanto das coisas que têm te acontecido, como das que você viu e daquelas que você ainda vai deparar com elas. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, Paulo diz que Cristo que colocou ele no ministério. E ele fala: e dou graças ao que tem me confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Aquele que nos chama os homens ao ministério. Aquele que nos envia ao pregar o evangelho é Deus. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que me formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei as nações por profeta. Deus falando conosco. Quando nós temos um chamado, antes que Ele nos formasse no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E antes que nós saímos da madre da nossa mãe, Ele já tinha nos santificado as nações e nos colocaste como profeta. Em Amós capítulo 7, versículo 15, diz do chamado de Amós para pregar: mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo, ao povo de Israel. Há outros que tentam chamar as pessoas ao ministério. Existem outros. Um velho pregador, certa vez, diz que há 5 categorias de pregadores neste mundo. Presta atenção nisso aqui agora, que nós estamos caminhando para a última descida dessa ministração. Presta atenção, isso aqui é importante. Existe um pregador que ele falava que existe 5 ministérios, tá? 5 ministérios, 5 tipos de pregadores. 5 tipos de pregadores. E eu vou estar passando agora para você esses 5 tipos de pregadores. 5. Vamos lá. O primeiro: há o pregador que chamou a si mesmo. Existe demais. Que entra no ministério porque ele acha que o ministério é onde ele poderá fazer o maior bem deste mundo. Para ele, o ministério. Para ele, o ministério é uma profissão. Existe também um segundo pregador. É o pregador que foi chamado pelos parentes, o qual ele entra no ministério porque seus parentes esperaram que ele entre.
ou sua avó por ter lhe contado em seu jeito, no seu leito de quase da morte, que viu, que orou durante anos para que ele pregasse. Assim ele entra no ministério a fim de não desapontar sua querida avó que falecera, ou as expectativas do pai e da mãe. O terceiro pregador é o pregador chamado pelo pastor. Esse é um jovem que pode ser zeloso aqui na casa. Olha a religiosidade dele. Olha como ele é dedicado à obra. Assim um pastor então sugere que ele deve pregar. E o pastor até consagra ele, esse jovem, porque ele tem um bom raciocínio. Ele acha que o pastor deve pregar. Então talvez ele tenha um chamado para pregar. O ministério de tal pregador acaba sendo uma ambição excessiva, em busca de uma igreja maior, um salário maior e uma posição influente na igreja. E o quarto tipo de pastor, o penúltimo, é aquele pregador chamado por Satanás. Que isso, pastor? Você está falando sério? O Satanás também chama alguém? Chama. Sim, Satanás tem os seus ministros. Veja em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Porque falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, não é surpresa, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Os pregadores chamados por Satanás geralmente baseiam-se em seu chamado, em algum sonho, ou alguma visão, ou alguma voz audível que eles ouviram e falaram que foi Deus que chamou, que foi o Senhor que chamou. E começam a pregar heresias, começam a pregar coisas que não existem. E o quinto e último chamado de pregador é o pregador, ao pregador chamado por Deus, e é nele que estamos pensando, é neles que estamos criando essa mensagem. Queira ser esse pregador chamado por Deus. Aqueles que se intrometeram no ministério sem um chamado de Deus são culpados do pecado da presunção, como foram Coré, Datã, Abirão e Uzias, que ousaram entrar no ofício do sacerdote, no ofício sacerdotal de Israel no Antigo Testamento. É presunção em entrar apressadamente no ministério, sem ser chamado por Deus. Fazer isso é pisar em solo sagrado com os pés não savados, os pés não limpos. Um pastor que não é verdadeiramente chamado por Deus, ele vai provocar muitos problemas em sua vida e na vida da igreja. Quando sofrer ataques das forças de Satanás, esse homem vai experimentar temores irracionais, que vai produzir incerteza e confusão na mente dele. Isso será prejudicial à sua saúde, a sua mensagem, porque a sua trombeta dará um som indistinto e seus seguidores ficarão confusos. Aquele que prega sem ter sido chamado por Deus, logo será forçado pela honestidade a questionar o seu próprio trabalho. E não demorará muito para que seu povo comece a questionar o trabalho dele. Um pregador que tem dúvidas quanto ao seu chamado não conseguirá deixar de criar dúvidas na mente dos seus ouvintes. Um pregador que se sente inseguro acerca do seu chamado vai começar a questionar se há mesmo uma coisa tal como um chamado na vida dos outros. Ministros sem ser chamados também sempre terão dúvidas persistentes de que talvez eles tenham realmente perdido algo na vida que outras pessoas estejam se alegrando. No fim, os pregadores sem chamado farão com que o ministério seja alvo de zombaria. A segunda pergunta que procura agora responder nessa mensagem: qual é o chamado para ministrar? Qual é o chamado para ministrar? Vou responder rapidamente, nós vamos terminar. Há pelo menos 4 coisas envolvidas no chamado de Deus para pregar. Bom, conforme já vimos, é um chamado de Deus. É um chamado de Deus. Tá? Segundo, é um chamado para pregar. É um chamado divino para pregar riquezas insondáveis de Cristo. O chamado para pregar é um chamado para se entregar totalmente à proclamação do Evangelho de Cristo.
Certa vez, Laurence Justice pastoreou uma igreja em que havia um homem de cerca de 75 anos que orgulhava do fato de que ele havia sido chamado para pregar quando ainda era jovem. A coisa mais estranha acerca desse homem é que ele nunca havia pregado. Pode-se dizer com certeza que esse homem nunca foi chamado para pregar, porque ele nunca pregou. O chamado de Deus para pregar é um chamado para pregar. Pelo jeito, esse homem era um problema constante para o seu pastor durante vários anos. Ele sempre sabia como conduzir a igreja e como pregar melhor do que o seu pastor. O chamado de Deus para pregar vem com promessas encorajadoras de Deus. Nas Escrituras, quando chamava seus pregadores, Deus sempre incentivava lhe fazendo certas promessas. Certas promessas. Deus jamais o abandona quando abandona alguém quando é chamado para ser um ministro do Evangelho. Em Isaías 54, versículo 17, diz que Deus prometeu àquele profeta: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu vai a condenar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Em Jeremias capítulo 1, versículo 18 a 19, Deus prometeu lhe falando: pois eis que ponho hoje diante de ti uma cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra e contra os reis de Judá, e contra os príncipes e contra os sacerdotes e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti e não vão prevalecer contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Como é que alguém pode pregar se tem a promessa de que mediante a sua pregação Cristo vai falar, Cristo vai operar, sua própria palavra que é eficaz atrai pescadores para si? Mas aquele que pregue sem ter sido enviado ao ministério não tem nenhuma promessa de Deus. Ele sai da proteção de Deus. É preciso todo pregador que foi chamado por Deus, a própria palavra de Deus vai cobrir eles, vai alimentar eles, vai honrar o ministério deles. O chamado de Deus para pregar é um chamado irrevogável. Deus não revoga o seu chamado de pregar. Em Romanos capítulo 11, versículo 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Significado. O que significa isso? Que Deus não muda de ideia. Deus não quis revogar seu chamado para Jonas. Embora Jonas não quisesse ir, até tentou fugir, Deus não procurou outra pessoa. Quando Jonas resistiu ao seu chamado, ele enviou um peixe para engolir a Jonas e fazer com que ele ficasse disposto a ir. Outras implicações no chamado eu quero agora citar aqui. Algumas implicações. Falar de chamado é falar de compromisso. Falar de chamado é falar de trabalho, de responsabilidade, de realizações no reino de Deus. Existe aí o lado de Deus e o lado do homem. Deus ama, Deus quer restaurar o que foi corrompido e o preparou em Cristo, todas as condições que nós precisamos. Daí ele chama cada um de nós, ele prepara, ele envia alguns dos seus escolhidos com a tarefa essencial de ir atrás de outros. Os primeiros 11 capítulos de Romanos são sobre a bondade de Deus para com as pessoas não merecedoras, como os judeus e outras parecidas. Então Paulo diz em Romanos capítulo 12, que por causa da tal compaixão nós somos chamados. Apresentai-vos a Ele nossos corpos em sacrifício vivo, ao contrário dos sacrifícios mortos do Velho Testamento. Não conformeis com este mundo, mas renovai-vos o nosso entendimento pela palavra de Deus. Porque quando fazemos isso, Deus nos promete que experimentaremos e provaremos sua boa, agradável e perfeita vontade.
O chamado para conhecermos a vontade de Deus é necessário ter na nossa vida. Primeiro, nós descobrimos que a vontade de Deus para nós é boa, que Ele nos ama e que Ele quer o melhor para nós e para as outras pessoas. Então nós descobrimos que Sua vontade em verdade nos é agradável. E finalmente percebemos que a vontade de Deus é perfeita. Assim que rendemos totalmente a Ele, não mais sejamos o nosso próprio caminho, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Chamados para nos vermos corretamente. Não nos enchamos com orgulho. Não nos enchamos com orgulho. Ou nos vemos como vermes inúteis. Indignos, sim, mas igualmente de tão grande valor aos olhos de Deus. Então você não se deve se encher. Não se deve se encher. Você deve se ver como um miserável homem pecador, como uma miserável mulher pecadora. Indignos, nós somos indignos, mas somos vistos pelo grande amor de Deus como grande valor aos olhos deles. Chamados para encontrarmos o nosso lugar. Ninguém pode servir a Deus em isolamento, fazendo suas próprias escolhas. Somos parte de um corpo do qual Jesus é a cabeça. Muitas pessoas querem ser a boca de Deus, mas você consegue imaginar uma boca enorme andando pelas ruas com pernas, braços e não músculos? Que monstruosidade, né? Peça a Deus que Ele te posicione no corpo exatamente onde Ele quer, onde que Ele deseja que você esteja. Chamado também para usarmos os dons como uma ferramenta elétrica útil, quando fomos ligados onde nós nos encaixamos e pode fluir. Em nosso caso, Deus libera os seus dons por nosso intermédio, para abençoar o corpo. Está lá em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8. Os dons de Deus, os dons do Espírito vêm sobre nós para abençoar o corpo, para usarmos no Evangelho. E também o chamado de Deus vem para que nós possamos ser diferentes. Em Romanos capítulo 12, versículo 9, até o capítulo 13, versículo 10, Paulo põe em prática a sua teologia. E ele explica em detalhes sobre o estilo de vida divino. E o estilo de vida que cada um de nós devemos ter. E ele é chamado a seguir. E ele fala que nós devemos seguir, sermos o exemplo de Cristo, a sombra de Cristo. Vale ressaltar que Deus nos chamou para sermos diferentes, mas não esquisitos. Ser esquisito é uma coisa, agora ser diferente é outra. Tem muitos cristãos que são esquisitos, que são fanáticos. Ninguém é cristão fora do mundo. Precisamos viver no mundo, ter relacionamentos no mundo. Não ter relacionamento com o mundo, ter relacionamentos com as pessoas que estão no mundo. Saber abrir portas e também sabê-las fechá-las. Devemos apresentar um Cristo santo, um Cristo amoroso, um Cristo que salva, mas não com as roupagens sombrias do primeiro século. Jesus quer falar falar a linguagem dele, do reino dele, vestir as roupas, entender as lutas e os conflitos dos homens destes que estão vivendo este século. E só assim fará por nosso intermédio. Deus só vai transformar a vida por nosso intermédio. Deus só vai salvar vidas por nosso intermédio. Está compreendendo? Esse é o chamado de Deus para nós. A jornada do chamado do pregador é essa. E juntamente com a primeira parte dessa mensagem, você pega agora a segunda, você analisa agora a sua vida, faça uma análise da sua vida e veja o que é necessário. Não se iluda. Será realmente que Jesus te chamou para a obra? Ou você está entrando no ministério de pregador porque o seu pai, sua mãe pediu, o seu pastor pediu, ou tem um buraco ali no ministério, na igreja, e eles estão querendo que você encaixe ali. Aceite o chamado de Deus e não o chamado de homens, e Deus será com você. Tá bom? Que Jesus te abençoe grandemente e vamos para a próxima aula. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado.